Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 5 de junho de 2025. A Ucrânia explodiu duas aeronaves A-50 da Rússia. Foi noticiado uma, mas na realidade foram duas, já vou dar detalhes disso. E a Ucrânia repeliu um grande ataque russo no teatro de operações nas últimas 24 horas. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você vê a verdade. Conto com você. Muito obrigado. Bom, essa operação Teia de Aranha contra alvos da aviação estratégica da Rússia, ela fez um golpe um pouco maior do que noticiado. Hoje já está, os órgãos de imprensa estão noticiando isto. A escala do ataque de drones ucranianos, essas bases estratégicas, que foi no interior da Rússia, ela foi muito maior do que inicialmente esperado. E segundo analistas independentes que obtiveram acesso a imagens de vídeos exclusivas que foram liberadas para eles, eu não recebi isso, não sou cadastrado lá como um jornalista, mas tive a oportunidade de confirmar e ver em outros canais. O analista de segurança, especialmente o americano Jimmy Rushton, ele afirmou ter visto as imagens de vídeo, ele e outros, estou citando ele, poderia citar outros, de vídeo inéditas do ataque, que segundo ele mostravam claramente dois drones voando diretamente sobre as cúpulas de radar de duas aeronaves, essas A-50, que são essas aeronaves estratégicas que elas coordenam todas as ações dos demais bombardeiros estratégicos da Rússia. E na realidade, os drones eles foram detonados assim que esses drones pousaram sobre os cascos dessas aeronaves, já em cima. Destruíram e incendiaram duas, porque o que era falado já no dia em que aconteceu que apenas uma aeronave A-50 tinha sido destruída. Na realidade, são duas. E eles não têm certeza de outras, um número maior, porque foi uma fumaça muito grande, mas enquanto ainda tinha fumaça, a Rússia camuflou, não se sabe exatamente onde, mas deve ser perto ali, deve ter empurrado assim que conseguiram apagar o fogo de algumas, eles camuflaram o restante das aeronaves. Então as que foram cantadas, as estratégicas foram 40, que aquelas que já foram enumeradas. E acha-se que esse número pode ser maior, mas não muito maior, porque, segundo informações, a Rússia, das unidades essas TU, que são Tupolev, a aeronave fabricadas pela Tupolev, então é TU, a 22, a 95 e a 160, eram 54 que estavam na lista de operacionais na Rússia. Ela tinha mais de 100, Não sei precisar exatamente o número, mas não é importante, porque uma certa maioria delas ela já tinha sido canibalizada como peças de reposição. E as outras que não foram canibalizadas estavam esperando. A Rússia não fabricava há muitos anos e não fabrica, ela não tem mais as linhas de fabricação e montagem dessas aeronaves. Então, vamos dizer que sejam só as 40, 54 tem 14 ainda. E não se sabe ainda, segundo os analistas dizem, o estado dessas restantes aeronaves estratégicas. Agora, quanto ao A-50, que eles tinham 12, eu falei que uma foi destruída na Síria, e as outras na Ucrânia. O que acontece, segundo os informes que eu recebi hoje, e esses analistas também, a imprensa europeia recebeu, que eu consultei apenas a imprensa europeia, eles dizem que só tem 4 operacionais das 12. Então, a Rússia, de fato, ficou aleijada na sua aviação estratégica. Embora que vocês vão ver, dizendo, não, eles estão fortes, apenas 1/3 da aviação estratégica foi destruída. 1/3, talvez se estivessem 150, eu não sei o número total, mas a maioria já foi canibalizado. Na relação de aeronaves operacionais eram 54, que estavam justamente nessas bases aéreas estavam estacionadas. Então, talvez alguma outra também não foi destruída, e vamos dizer 40, tem 14 ainda para serem destruídas.
Isso se tiver as 14, pode ser que tenha menos. Alguma deve ter sobrevivido, vamos dizer assim, chamar de sobrevivência, né? Isso trata-se de uma grande falha estratégica da Rússia, né? E das capacidades defensivas do Kremlin, né? Diante desses fatos, a Ucrânia também atualizou os dados sobre as perdas inimigas, né? E nas últimas 24 horas, essas estatísticas, eles então atualizaram, né? No total de aeronaves. Então, o relatório que eles apresentaram, pelo menos uma a mais, ela foi destruída, mas pode ter mais. Agora, entre o total de aeronaves já destruídas desde o início da guerra em 2014, né? São 4, com essas agora, era menos de 400, foi para 413 aeronaves destruídas desde o início da invasão pela Rússia da Ucrânia. Então, é um número muito grande para o segundo, entre aspas, maior exército do mundo, né? E também existem indícios adicionais de danos. Por exemplo, no aeródromo de Diaghilevo, né, onde, de acordo com o monitoramento por satélites, foram observados incêndios também, não só nos aviões que estão estacionados, né, mas também nesses estratégicos, né, mas também em dois né, aquele 2 risquinho, traço 76, que são aviões cargueiros e também eles servem como cargueiros e como transporte de tropas. Ou seja, então, aconteceram mais aviões que foram incendiados, né? E aí, devido a esse caos, né, eles procuraram instalar camuflagem nesses aviões. E atualmente é impossível identificar com precisão, então, todas as perdas, né? E isso vai exigir mais filmagem, mais monitoramento da atividade. Acredito que a Rússia vai tentar retirar os destroços durante a noite, o mais rápido possível, camuflando-os, inclusive dos destroços. Vai ter que carregar em caminhões, coisas assim, para justamente elas não mostrar para a Ucrânia e para os aliados da Ucrânia as perdas, embora que essas perdas, a maioria das perdas já são conhecidas, inclusive segundo notas de jornais americanos, já estão fazendo piadas, que os oficiais, os generais do exército americano estão fazendo piadas do segundo maior exército do mundo por essa perda, né? A perda de apenas uma dessas aeronaves já é muito crítica, né? E agora, visto que todas, principalmente que elas não estão mais sendo produzidas na Rússia e as tecnologias ainda são criadas na União Soviética, elas estão perdidas, essas tecnologias, e eles não desenvolveram mais tecnologias e nem o aprimoramento dessas tecnologias, então isso está perdido, tem que ser criado uma coisa do zero novamente, né? E principalmente a esses A50, que na minha opinião é a perda mais crítica, porque ali estava justamente a tecnologia de monitoramento, de orientar as aeronaves dele, de orientar os caças para contra-ataques contra o inimigo, no caso, contra a Ucrânia. Enquanto isso, nas últimas 24 horas, a Ucrânia repeliu um grande ataque, eles fizeram nas 24 horas, mas os russos eles recuaram em todos esses ataques e mais de 1.000 soldados russos foram destruídos, ou seja, na realidade o número exato é 1.050 soldados russos que foram neutralizados. E centenas de equipamentos e armas na linha de frente da Ucrânia, eles fizeram desde cedo esse ataque em todas as frentes, em todo o teatro de operações, né? Lá do sul, começando em Zaporizhia, Kherson, Zaporizhia, até a região ali de Kharkiv, passaram por Donbass e não se deram bem, mais uma vez. Então, tentaram fazer isso sem sucesso, né? As forças da Ucrânia, elas destruíram tanques, veículos blindados de combate. Um número interessante aqui é 88 sistemas de artilharia. Para um dia você destruir 88 sistemas de artilharia, acho que são quase uns 3 batalhões de artilharia da Rússia destruídos, né? 176 sistemas aéreos táticos não tripulados, que são drones da Ucrânia, tudo isso no teatro de operações. Não estou falando em ataques aéreos civis, que eu não estou abordando aqui, né? E também
no total, eles fizeram 178 ataques, né? Tudo mais ou menos coordenado, pelo menos tentaram fazer coordenado, e depois virou um caos, né? Também na região de Kursk, né? Na linha de frente de Kursk, eles fizeram 10 tentativas, poucas, ali foi poucas tentativas, mas não prevaleceram. E elas lançaram só entre Pokrovsk, Liman e Novo Pauliuka, vamos dizer assim, que são regiões, frentes de combate separados, mas tem uma certa ligação, né? Eles fizeram 101 ataques, então um negócio assim muito pesado. E em Kharkiv, que é lá em cima, perto ali de Sumy, 5 combates aconteceram, né? Que foram basicamente contra Volchansk e Volchansk, Kutori e Kamianka. Então, diluíram muitos ataques, né? E entre outros. Então, a Rússia, de fato, em Chasiv-Yar, tentaram ali, não só em Chasiv-Yar, mas entre Chasiv-Yar e Bila-Horá, eles tentaram 6 ataques. Não sei como é que foi, se foi uma divisão igual, mas aparentemente 3 para cada lado, né? E 16 ataques em Toretsk também, todos eles defendidos e repelidos, assim como em Pokrovsk, 55 ataques os russos fizeram, e acho que essa ofensiva que está começando, eles chamam de verão, mas é primavera agora, está começando de primavera, não vai a lugar nenhum, e eles não têm tropas para isso, é muito pouco o efetivo que eles estão tentando consolidar mais posições na Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal e deem um like. Inscreva-se porque aqui você viu a verdade. E também compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.